Quero agradecer pela maravilhosa oportunidade de poder estar junto com os irmãos hoje, né, de poder participar dessa festa tão maravilhosa. E quando eu ouço falar do pastor João Dal, a gente ouve falar do pastor Rezende, a gente ouve falar de outros pastores, e em especial, hoje, uma data tão maravilhosa, né, de nós podermos comemorar o aniversário do pastor Fernando, e ele fala assim, 47 anos de ministério, mas isso começou muito antes, né? A vida do pastor Fernando, ele começa quando jovem, chegando, né, lá de Pernambuco, pertinho. Essa história começa na igreja menonita, quando jovem. Hoje ele está com 80 e alguns anos. E isso sempre foi bênção na vida das nossas igrejas e na história da nossa AM. Então, para quem conhece a nossa denominação, ela é muito grande, né? E junto com esse aniversário, dia 21, nós comemoramos mais um ano de vida do movimento anabatista no mundo. Isso é muito importante para nós, né? Ter um homem como o pastor Fernando, dirigindo não só a igreja menonita aqui em Interlagos, quanto a região 1, e também já foi presidente na nossa denominação, na AM Nacional. Então isso é muito importante para a gente entender que Deus ele levanta homens para fazer um ministério. Esse ministério não é fácil, né? Não é fácil para o pastor Fernando. Eu venho de criança, venho um pouco antes dele, né? Mas assim, eu aprendi com o pastor Fernando, cresci com o pastor Fernando, né? E hoje eu estou dirigindo uma igreja a partir desses conhecimentos e esse aprendizado. Eu estou quebrando um pouco o protocolo, né? Para quê? Para a gente poder contar um pouco essa história, que de repente aí você sai daqui e a gente não conhece um pouco desse homem, que sofreu e passou por muitos anos, viagens, muitas vezes deixando família para resolver problemas, tanto na Vila Guarani, quanto em outras igrejas no nosso país todo. Isso é muito importante para a gente, né? Para que nós possamos entender que a obra de Deus não é uma coisa fácil e que a igreja precisa estar em oração. A igreja precisa estar de joelho no chão todo momento pela vida do pastor, pela vida da esposa e pela vida da família. Tá? Então, assim, um pouquinho desse momento do pastor Fernando e da história dele, que é importante para nós entendermos o porquê de nós continuarmos lutando e fazendo com que a igreja menonita possa crescer e alcançar seus objetivos no Brasil. Porque no mundo a gente já cresceu muito, né? Eu penso que aqui no Brasil a gente ainda está um pouco devagar. Amém? Mas que Deus trabalhe em nossas vidas e nos ensine um pouco mais da palavra do Senhor. Em Salmos 90, 12 a 17, o Senhor quer falar um pouco para nós como que está os nossos dias, como que está a nossa vida, como nós temos passado na nossa corrida cotidiana, como cristãos, ou de repente você está pensando em desistir, né? Ou de repente você está pensando em seguir outros caminhos, e a gente fala assim, poxa vida, pastor Fernando, 47 anos de pastorado, né? E tanto trabalho na vida da nossa AEM. E quantos se levantaram, viu, pastor Fernando? Por esse homem aí, eu sou um deles, viu? Eu sou um deles. Algumas pessoas falam, você é chato. Eu falo, tem um pouco de cada pastor que já passou pela minha vida. Né? Então, assim, a gente vai crescendo e aprendendo com esses homens de Deus. E diz assim, ó, Salmo 90, 12 a 17. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que nós possamos, assim como o salmista, buscar essa presença do Senhor em nossas vidas. Sem Ele, nós não vamos conseguir alcançar objetivos. Como diz o texto, que o Senhor possa nos ensinar, né? Ele possa contar os nossos dias e nos ensinar todos os dias
de tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios, homens e mulheres que têm uma sabedoria tal que alcancem grandes objetivos. Que nós possamos buscar no Senhor, nesse ano que se inicia, essa mudança de comportamento para que nós possamos cada vez mais buscar no Senhor a nossa força, alcançar objetivos, e assim o Senhor, Ele estar atuando na nossa vida, mesmo de madrugada, como o texto está falando para nós. Que nós possamos ser homens e mulheres que nos encontremos com o Senhor e entendamos que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer através da tua igreja e através dos seus líderes, né? Porque uma igreja forte, ela tem que ter um líder forte, né? Um líder que não se quebra facilmente, um líder que aguenta as bordoadas e aguenta as batalhas que enfrentam, né? Porque aqui a gente vai ver o povo de Israel, eles muitas vezes por erro, por pecados, eles caíam e eles eram exilados, iam para o exílio. Por quê? Por causa de muitas vezes erro. E muitas vezes alguma situação que nós enfrentamos e fazemos na nossa vida e que de repente nós dizemos assim, Deus, Ele é bonzinho, não vai acontecer nada. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele que nos ensina, e nós devemos orar em nossa oração todo dia: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para ter um coração sábio. E essa tem que ser a vida do pastor. Essa tem que ser a vida de todo líder que se propõe a anunciar o Evangelho de Cristo por aí afora. Ter um coração sábio. E o pastor, ele precisa disso. Um líder evangélico, ele precisa ter um coração sábio. E somente Deus, ele pode dar para mim e para você, e para uma liderança da igreja, um coração sábio, para que as obras do Senhor possam ser vistas por onde passarmos, né? Então, assim, eu fico brigando muito, né, com a nossa denominação, mas eu vejo o trabalho e quero continuar também nessa luta, né, desse trabalho de ver homens que têm lutado pela nossa denominação. Porque, de repente, eu e você, a gente pensa assim, mas a igreja é só Interlagos? Será que só tem uma igreja menonita em Interlagos? Algumas pessoas perguntam para mim assim, quantas igrejas tem em São Paulo? A gente fala, tem 2, na capital, né? Mas a gente vai ver que a nossa região é muito maior do que a capital. E o nosso Brasil, nós temos igrejas menonitas espalhadas por várias partes do Brasil. E nós tivemos homens que se levantaram na sua juventude para fazer com que hoje a AEM fosse estabelecida. E assim o Senhor, Ele ensinou esses homens a terem um coração sábio. E que eu e você possa ter um coração sábio a ponto de nós fazermos com que o reino de Deus ele cresça a partir da igreja que nós somos. Amém? E lá em 1 Samuel 7,12, ele vai dizer para nós, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem te ajudado até aqui? Ou de repente como é que tem sido a sua vida? De repente como é que você tem se preocupado? Né? O Rogério acabou de dizer que em breve o Senhor ele vem buscar a igreja, né? E sabia que a igreja está se despedindo da terra. Dentro de pouco tempo a igreja não vai estar aqui neste lugar. Dentro de pouco tempo a igreja ela vai estar indo reinar com o Senhor, e nós precisamos entender que até aqui o Senhor nos ajudou. Mesmo de repente errando, mesmo de repente cometendo algo que não agrada ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, aí falam, né? Mas isso aqui eu posso fazer. E você conversou com Deus se de repente você pode fazer, ou você pode agir da forma que Deus quer, porque não é da forma que o pastor ou uma liderança cristã quer, é da forma que Deus ele quer que eu e você age no meio da terra. E assim o Senhor ele está nos ajudando e nos abençoando. Até aqui o Senhor ajudou esse homem e ajudou a Vanderly. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas é o pastor, né? Apesar que hoje é aniversário do pastor. Mas é a esposa, onde é que fica a esposa nessa batalha?
E de repente você fala assim, mas a vida da igreja é uma coisa fácil, né? Chego aqui, canto, acabo o culto, eu vou embora. Né? Tem toda uma estrutura e todo um trabalho por trás. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem caminhado conosco, muitas vezes mesmo nós cometendo alguns erros. Porque aqui, quando a gente vê nesse texto, o povo de Israel, eles pecaram contra Deus. E Deus, ele coloca esse povo no exílio, e Deus, ele se afasta desse povo, e esse povo passa por um tempo de dificuldade. Mas o Senhor, ele está ajudando esse povo a voltar a ter um encontro com ele. Você já percebeu isso? Que é tão maravilhoso essa vida com Deus, essa vida cristã, que eu e você erra, eu e você não temos condição nenhuma de chegar até Deus, e é Deus que faz tudo para mim e para você. Você já percebeu isso? Que você não temos essa condição. Os nossos pecados nos afastam de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor que Ele tem por nós, Ele faz tudo. Ele nos traz de volta para Ele. E aí a gente pode dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos anos de caminhada? Quantos anos de situações que muitas vezes nós dizemos assim, mas eu vou desistir. Não desiste não. É o que o diabo quer. É o que o diabo quer. O diabo, ele não quer que eu e você sente num banco da igreja e você venha para a igreja e você faça o trabalho do Senhor. E eu e você não tenha a sabedoria do Senhor na nossa vida. Você já percebeu que nos últimos anos que nós estamos vivendo nesta terra, quantos de nós estamos abandonando os livros? Você for procurar nas lixeiras, se você for procurar nos lugares, hoje, a quantidade de gente que jogou livros fora. Não leio mais livro. Para que eu quero livro? E nós estamos jogando os livros fora. Por quê? Nós não lemos mais livros. Mas o livro, pastor, está no aparelho celular. Hoje a gente tem aparelhos. Quantos usam esses aparelhos e quantos usam o celular para ler? Nós estamos vivendo um tempo onde o nosso povo está vivendo uma fraqueza espiritual tremenda e nós precisamos crescer. E nós precisamos passar a dar mais ouvidos aos nossos pastores, aos nossos líderes que lutam pelas nossas vidas e pelas nossas almas. O Senhor, Ele tem nos ajudado. O Senhor, Ele tem nos abençoado, mesmo em meio a momentos difíceis que nós enfrentamos. E nós devemos celebrar a vitória, assim como o povo de Israel celebrou a vitória com o Senhor. Sozinhos, eu e você não vamos conseguir. Não adianta eu e você dizer assim, olha, eu consigo sozinho, eu consigo sem a igreja, né? Como muita gente fala, não vou mais na igreja não, que é cheio de problema. Né? Quando eu e você quiser uma igreja santa, sabe onde a gente vai encontrar ela? No céu. E os problemas, ele vem para nós crescer. Para que você possa crescer, para que você possa pedir perdão para o nosso irmão que está do nosso lado. E de repente eu e você somos tão duros, de uma geração hoje tão com uma falta de amor tão grande, que ela não tem a condição de virar para o irmão e dizer assim, me perdoa pelo que eu fiz. Eu e você começar a ter um encontro cada vez mais com o Senhor e entender que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e Ele está querendo ver um povo que anda na presença do Senhor. Né? Quero falar um pouco do pastor hoje. Agora, né? Celebrar o aniversário do pastor, agradecer a Deus pelas bênçãos e pelas lutas superadas, pois Deus é o provedor de todas as coisas. E o pastor, ele é um vaso de honra na vida da igreja. É aquele que sofre quieto. Eu tenho passado, eu vi algumas situações com o nosso pastor, porque eu vou dizer que ele é meu também, né? Porque quando nasceu a Vila Guarani, Interlagos já existia, e a igreja de Moema foi um grande braço para que a igreja menonita da Vila Guarani pudesse existir. E assim nós caminhamos ao longo de todos esses anos juntos, né? Paralelo assim, um no canto, outro no outro, mas lutando juntos, e sempre quando tinha algum problema, gritava, pastor Fernando, vai lá. Então assim, muitas vezes ele não fala, ele fica quietinho, né? Talvez muitos de nós não sabemos, mas quem é um pouco mais velhinho,
né, que já está um pouco mais há tempo na vida da denominação, a gente sabe que o pastor ele passa muitas vezes lutas e calados. Muitas vezes a gente não tem algum tempo, alguma pessoa que a gente possa contar toda a nossa história e ter um tempo de conversa. Como pastor, ele cuida do rebanho, com braço, ajuda os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, né? Essa é uma vida de um pastor na vida de uma igreja. E nós precisamos começar a entender e começar a procurar nessa cidade que é tão grande. Ela é grande, grandiosíssima a cidade de São Paulo. E aí você vai ver que tem igreja, placas em todos os lugares da cidade de São Paulo. Tem muitas placas, mas nós precisamos buscar em sabedoria a Deus e procurar perguntar para Deus, Senhor, quem é o pastor que está disposto a dar a sua vida por essas ovelhas que estão se perdendo, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades e precisam ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nosso papel como pastor, como líderes, é levar cada pessoa ao encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é importante para a nossa vida, né? E é muito importante que cada homem e jovem tenha o desejo de seguir esta caminhada, né? Alguns podem dizer assim, mas eu vi o pastor, a vida de pastor é difícil. E Deus não disse para mim e para você que seria fácil. Não vai ser fácil, viu? Não adianta. Mas olha, eu vou dizer para vocês, é prazeroso. Porque ao longo dos anos que nós passamos, Deus ele vai agindo e vai levantando, vai dando forças e vai prosperando e nós vamos alcançando objetivos. E nós temos que preparar outros para seguir essa caminhada para o futuro. Amém? Que Deus trabalhe em nossas vidas e nos faça caminhar cada vez mais na presença do Senhor. E em 1 Coríntios 15, 58, ele vai dizer para nós, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um versículo bíblico para nós que exorta os cristãos a serem firmes, garantindo que o trabalho para Deus é frutífero e recompensador, mesmo que não visível imediatamente, trazendo paz e força a cada um de nós. Eu e você precisamos continuar firmes nessa caminhada que Deus nos colocou. Não desistir. Não olhar e falar, poxa vida, está difícil, quantas lutas. E eu vi o pastor Peter, quem conhece, um dia ele falou para nós, falou, quem é um pastor numa igreja menonita, ele pode dirigir qualquer igreja, né? E as minhas andanças por várias nossas igrejas menonitas, eu vejo que, nossa, o quanto os nossos pastores têm que se preparar para guiar o nosso rebanho. Por quê? Porque Deus ele chamou os anabatistas não só para ser mais um número no meio dessa sociedade. Deus chamou os anabatistas para anunciar esse evangelho do reino de Deus para todas as nações. E isso tem um preço. Isso tem um preço. E é um preço de morte. Não é um preço de festa, não é um preço de alegrias, não é um preço onde você vai receber coisas maravilhosas, porque o mundo vai olhar para mim e para você e vai dizer, nossa, que pessoal legal. O mundo vai dizer, esse pessoal, ele é diferente. É um pessoal que não arreda o pé da pregação do evangelho e que nós pregamos esta verdade e precisa ser anunciado. Por isso que muitos anabatistas, no dia 21 de janeiro, eles morreram afogados, queimados, por causa dessa fé. E nós vemos pastores hoje pagando um preço muito alto para guiar um rebanho, né? Nós vemos lideranças evangélicas hoje que pagam um preço alto. Você vai ver que tem pastores hoje que estão na mídia, né? E a gente fala assim, nossa, esse camarada ele prega maravilhoso, mas você não vê o pastor que está todo dia na igreja, aconselhando, trabalhando, né? Falou de missionário, né? Quem é que fala bem de um missionário que está no campo?
Onde você vê na televisão dizendo assim, ó, missionário tal está lá na África, está na Albânia, está no Nordeste brasileiro. Deus, ele levanta homens e mulheres para pregar este evangelho. E isto tem um preço, e é um preço de sangue. E esse preço, nós podemos alcançar objetivos, né? Porque ele fala para mim e para você, sede firme e abundante na obra do Senhor. Sede firmes. Não arreda o pé, não desista, não fuja da batalha. Enfrenta, vença a batalha. A próxima que vier, você vai vencer de novo. Porque o Senhor, ele vai à frente dessa batalha e vai dar vitória. Sede firme e abundante. Quero ler de novo esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes, sempre abundante na obra do Senhor. O seu trabalho não é em vão. Não é em vão. Muitas vezes eu e você levantar de manhã para vir na igreja, de repente se torna um peso. Muitas vezes o jovem, né? A nós falamos, mas é difícil ir para o culto. E eu tenho falado bastante. Quando nós vamos numa festa, é difícil? Uma viagem. Nós vamos viajar. A gente acabou de chegar de viagem agora. É ruim levantar de manhã para viajar? Muitas vezes você pegar um ônibus ou um avião e vai viajar, vai para uma festa, um casamento, a gente se arruma, a gente faz tudo com alegria. E quando a gente fala assim, olha, vamos para o culto, vamos para a igreja, a gente olha e fala, nossa, tem que ser muito mais do que, de repente, os nossos passeios, as nossas viagens, os momentos que nós passamos. Não estou dizendo que você não pode ir, nós podemos, mas é um privilégio nós colocarmos a nossa vida no reino de Deus, no trabalho do Senhor. Que nós possamos ser frutíferos, abundantes na obra do Senhor, mesmo que de vez em quando aí você fala, mas o meu trabalho o pastor não está vendo. Não é? De repente aí você pensa assim, o pastor não está vendo o que eu estou fazendo. Eu já ouvi alguma pessoa dizer assim, vai lá e cita o nome dele lá na frente. Mas por que eu tenho que citar o nome do irmão lá na frente ou da irmã? Com tantos irmãos que trabalham na igreja. Né? Os louros o Senhor vai dar para cada um de nós. É Ele. É Deus que nos dá a vitória. É o Senhor Jesus Cristo quem caminha junto conosco e nos dá a vitória. E nós alcançamos objetivos maiores. Não precisamos ser reconhecidos por homens. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. É Ele quem precisa saber da minha vida e da sua vida. O ano novo nos dá a oportunidade de renovação, não é? A gente começa um ano novo e tem a musiquinha, né? Este ano quero paz no meu coração, né? E aí a gente começa o ano, termina o ano e o ano termina do mesmo jeito que a gente começou. E o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade da gente recomeçar com Ele, alcançar objetivos cada vez maiores na nossa vida. Mas nós precisamos nos render ao Senhor e o dEle. Nós precisamos nos encontrar com Jesus de uma forma forte, correta, para que eu e você não venha a perder essas bênçãos que somente Ele pode dar. Somente o Senhor Jesus Cristo pode derramar grandiosíssimas bênçãos em nossas vidas, e se nós fizermos o trabalho dele. E Jeremias 29:11 vai dizer para nós assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês a esperança e um futuro, não é? E você falando assim, eu quero começar o ano, mas de repente aí você quer começar o ano sozinho. De repente aí você quer começar o ano sem um compromisso sério com Deus. De repente nós queremos começar o ano, isso eu digo para a igreja e para o pastor, né? Porque nós, como pastores, deveremos começar o ano também tendo uma visão de reino, uma visão de Cristo Jesus, indo junto conosco nesse novo ano que nós iniciamos. E ele fala, sou eu que tenho planos para vocês. Sou eu. Sou eu quem? Deus. É o Senhor que diz, eu tenho planos para vocês, e planos de prosperá-los. Planos
de você alcançar objetivos cada vez maiores em um ano que começa, e graças a Deus porque Ele nos dá a oportunidade de começar mais um ano. Eu tenho avaliado muito isso na minha vida. Hoje eu chego nos meus 58 anos. 58. Chego lá, daqui a pouco. E eu tenho orado muito para isso, viu? Tenho orado muito para que Deus me conceda anos e anos assim, para eu poder chegar e os cabelos já estão brancos, mas poder estar bem mais branquinhos assim e poder alcançar objetivos de pregar o evangelho, né? Assim como esse homem fez e outros fizeram grandes trabalhos na nossa denominação e nas nossas igrejas. É Ele que tem planos para nós. Nós devemos começar o ano com um pensamento de que eu e você precisa começar com Jesus Cristo. Eu e você precisamos aceitar e viver esta vida verdadeira com Jesus, não uma vida falsa. Porque só vir à igreja, não estou dizendo que você não tem que vir, é obrigatório vir à igreja. Nós temos que congregar, viu? De repente alguém diz assim, mas não precisa, meu irmão. Nós temos que congregar. E sabe por que temos que congregar? Porque vai ter um irmão que vai te dar uma palavra de ânimo, vai te dar uma palavra de empurrar para você caminhar cada vez mais para frente. Essa questão da Bíblia que nós precisamos ler, e precisamos ler muito. Cristão, ele tem que ler. E você sabia que nós abandonamos tantos os livros, como também abandonamos este livro que é a Bíblia, que é a nossa regra de vida e de fé? Você já pensou quantos cristãos estão presos, viciados no aparelho celular hoje? Quantos cristãos ele vive e diz assim, eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o celular. Eu não leio um livro, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não busco conhecimento de Deus, eu não alcanço objetivos maiores, e muitas vezes eu digo assim, quantos anos eu estou na igreja e de repente não aconteceu nada na minha vida? Porque lembra do começo? E você precisa buscar e alcançar sabedoria em Deus. Nós precisamos andar na presença do Senhor. E nós temos um adversário que está correndo junto conosco. Olha o que diz para nós em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida completa. Viu? Isso contrasta com as intenções destrutivas do ladrão, né? A vida com Jesus, ele fala, eu vim para que tenham vida em abundância, né? Alcançar objetivos maiores, crescer no Senhor. Mas aqui nesse texto, nesse versículo, diz que o diabo ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. E você já pensou que quantidade de cristãos que quando deixa de ler e estudar a palavra de Deus, deixa de buscar o encontro com o Senhor e o aconselhamento pastoral, sabe o que acontece conosco? Nós estamos morrendo. E o diabo sabe disso. Sabe quantos cristãos vão deixar de alcançar o objetivo da salvação por conta de ter deixado de buscar o conhecimento de Deus? E João 10:10 vai dizer para nós que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ter um encontro com Jesus. E eu falo para vocês da minha carreira, da minha corrida, né? Na minha juventude eu desanimei um pouco com o Senhor e foi chorando que eu voltei para a igreja. Viu? Foi chorando. E Deus ele disse, abandona tudo. Chorava em casa, desanimado com a igreja, fora da igreja, e Deus ele falou, abandona tudo. Se você quer me seguir, abandona tudo. No auge dos anos 90, quem viveu os anos 90, quando aconteceu a explosão gospel no Brasil, uma mudança grandiosa no meio evangélico no Brasil, o Senhor fala, abandona tudo. Abandonei movimento gospel, abandonei um monte de coisa. E tem um monte de coisa que muita gente fala assim, pastor, hoje pode. Eu falo, Deus ele fala para mim e para você, é aqui, Se não está aqui dentro, se aqui está dizendo não, eu e você não pode viver. Eu e você não pode fazer. Por quê? Ele é o nosso adversário, o diabo está aqui do nosso lado.
ele caminha tentando nos afastar da presença de Deus, ele caminha dentro da igreja fazendo discórdias, fazendo coisas que acabam destruindo a caminhada, atrasando a caminhada da igreja. Porque muitas vezes ele está trabalhando no nosso meio, ele não dorme, ele não descansa, e eu e você temos a chave da vitória. Eu e você temos a chave da vitória. Mas essa chave, eu e você precisa pegar. Essa chave, eu e você precisa aceitar. Nós precisamos ter encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim poder apagar os dardos inflamados do maligno. Assim a palavra também diz para mim e para você, que o diabo, ele não dorme. Ele está roubando, matando e destruindo. A nossa juventude hoje, eu tenho preocupado demais. Eu fico pensando, como vai ser a igreja na próxima geração? Como vai ser a igreja evangélica da nossa próxima geração? Os novos pastores que vão surgir, as mulheres que vão surgir no futuro, como que vai ser a igreja e os líderes dessa nova geração que está surgindo? As nossas crianças, deixa a criança, ela faz o que ela quer. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Os nossos jovens estão viciados. Estão viciados os nossos jovens. Jovens que não estudam. Eu tenho falado para os meus lá, falei, sabe quais são os jovens que vão sobressair no meio da sociedade? É o jovem cristão que estuda a palavra de Deus e que tem uma base no Senhor. Mas se nós continuarmos caminhando assim, o diabo ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir. Mas a chave da vitória está nas nossas mãos. O diabo ele não tem poder. O diabo ele joga nas nossas fraquezas. Nós precisamos entender isso, sabia disso? Que o diabo ele joga pela nossa fraqueza, pela nossa falta de ter um conhecimento mais profundo de Deus. E quando nós conhecemos mais a Deus, a palavra de Deus diz para nós que o diabo ele foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que ter resistência, nós temos que ter força e nós podemos alcançar uma vida abundante no Senhor. Nós podemos olhar para o futuro com esperança. Quantas pessoas estão sem esperança? Olhando para o futuro, nossa, como é que vai ser o nosso futuro? Se entrega ao Senhor e deixa Ele fazer o futuro. E vamos continuar com Ele alcançando grandes objetivos. Fazendo sempre nos propósitos de Deus. Deus tem um futuro de paz e sucesso para a igreja e para o seu líder. Deus tem um futuro de paz e sucesso para a igreja, para o seu líder. Uma igreja que anda junto com o líder anda junto com a igreja. Ela alcança objetivos cada vez maiores e chega cada vez mais longe, porque a igreja está caminhando junta. Que o ministério continue frutificando, que novas conquistas e histórias novas aconteçam. Aqui foi bem rápido contar 40, 50 anos. A Amy tem mais de 60 anos. E esse homem estava junto já. Esse homem, eu falo assim, poxa vida, como que pode? E eu espero que do nosso meio, viu, Rogério? Possa surgir homens com a mesma garra. Das nossas igrejas possam surgir homens com a mesma força de não desistir. Não desistir. Continuar firme, mesmo tendo dificuldades, lutas, batalhas que nós enfrentamos, e nós continuarmos firmes no ministério, porque o ministério é do Senhor. E no final da nossa corrida tem um galardão, viu? Tem um galardão. Por isso, faça a obra do Senhor com alegria. Não por tristeza, não dor, mas com alegria. E lá em Isaías 43:19 vai dizer para nós, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Fala sobre a ação de Deus e fazer algo novo, criando caminhos e rios de onde não existiam, simbolizando a renovação, esperança e a superação de obstáculos, incentivando as pessoas
a não se prenderem ao passado e a perceberem as novas obras divinas no presente e no futuro. Deus, ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Meu Deus, ele tem uma obra maravilhosa na vida da igreja, na vida dos irmãos, no nosso trabalho. Ele só diz para mim e para você, não vai ser fácil, não adianta dizer, olha, mas está difícil, eu vou embora daqui porque eu não... Lutas vão surgir, mas o Senhor, ele está fazendo coisas novas. Ele está fazendo coisas novas. Ele quer dar um futuro melhor à igreja do Senhor. E aí cabe a cada um de nós decidirmos, quero caminhar com o Senhor ou de repente eu quero desistir. E eu vou dizer para você, não desiste não. O diabo, ele quer homens que desistem e olhem para trás. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer homens e mulheres que olhem para frente. Continue no ministério e continue firme, olhando para o alvo, que o alvo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é aquele que nos faz caminhar de vitória em vitória. É Ele, é Jesus Cristo que vai dizer para mim e para você, olha, eu estou fazendo coisas novas e maravilhosas, então continue firme. Mas Senhor, está difícil. Não vai ter facilidades, viu? Não espere facilidade. E a facilidade faz homens fracos. Você já viu como é que estão os nossos homens hoje? Nós pegamos peso hoje. Eu mesmo. E a geração futura, nós vamos ter uma geração que praticamente ele não produz praticamente nada. As máquinas estão produzindo para nós. Tudo está entrando na nossa vida, a nossa mente está esvaziando e um aparelho está cuidando de tudo para nós. E agora nós estamos vivendo com inteligência artificial. Percebeu que está sendo construída uma situação para nós e está construindo uma geração fraca, uma geração que acha que não precisa estudar a palavra de Deus, que não precisa ler, uma geração que acha que não precisa congregar, uma geração que acha que não precisa de Deus, porque hoje em dia nós temos toda a ciência, toda a situação está a nosso favor, e é uma mentira do diabo, porque sem Cristo, sem Deus, nada podemos fazer. Sem Ele, não adianta tentar fazer algo, porque como acabou de lermos aqui em João, existe o nosso adversário, ele está lutando contra nós, mas a nossa vitória está em Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo, nós precisamos aumentar a nossa fé nele, todo momento da nossa vida, porque a vitória só vai vir com Jesus à nossa frente. Nós não temos condição, mas ele tem. E você não tem condição nenhuma. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem condição. Porque ele fez tudo por nós. Eu li uma passagem, para estar terminando, que dizia assim, Jesus Cristo, ele fez o sacrifício para aplacar a ira de Deus. Jesus Cristo, ele veio e fez o sacrifício por nós para aplacar ou tirar a ira de Deus que estava sobre nós. Sabia disso? E a nossa salvação está em Cristo Jesus, e Ele pode dizer para mim e para você que se eu e você não estiverem em Cristo hoje e Jesus Cristo voltar, a ira de Deus virá sobre mim e você. Porque a ira de Deus está sobre aquele que não é obediente à vontade de Deus e à palavra de Deus. Porque no passado o mundo estava condenado pelos seus delitos e pecados. Mas Jesus Cristo, ele veio e falou, opa, eles não podem fazer o sacrifício, eu faço por eles. E o único sacrifício que eu e você precisa fazer hoje é voltar a Deus, é buscar o Senhor, andar na presença dele e saber que Jesus Cristo, ele está fazendo, ou já fez tudo por nós. Hoje a gente não precisa fazer mais nada. Se coloca na presença do Senhor, porque o sacrifício ele já fez. Para quê? Porque Deus ele virá julgar o mundo. Ele vai vir julgar o mundo. E Jesus Cristo fala, olha, aqueles que andarem comigo, aqueles que me aceitarem, eles não vão passar
pela ira de Deus. E que sejamos nós, amém? Que sejamos nós aqueles que vão reinar com Cristo por séculos e séculos sem fim. Será que você acredita nisso ainda hoje? Ou de repente você diz assim, não, isso aí é história que não pega mais. Ele está voltando. O mundo está sendo preparado para a volta de Cristo. Olha os acontecimentos. Olha o que está acontecendo na nossa terra, no nosso mundo, o que está acontecendo com Israel. O que a Bíblia diz para nós sobre tudo o que está acontecendo. E eu não acredito que nós vamos chegar a 2030, nós vamos estar vivendo uma vida tão fácil. Vai ser uma vida muito difícil, principalmente para o nosso povo no mundo. Nós vamos ser um povo completamente dominado, um povo completamente controlado pelo sistema. E isso é o plano da ONU até 2030. Sabe quem pode trabalhar em cima disso? A igreja. Uma igreja contrita na presença do Senhor e tendo o seu líder como base na sua igreja. Ouvir mais o líder. De repente a gente fala assim, mas o meu líder é chato, não é? Prega a mesma coisa. Por que muitas vezes o pastor prega a mesma coisa? Ou de repente na nossa casa ele fala sempre a mesma coisa. Ou o pai, né? Por quê? Porque a gente ainda não quis mudança. E a palavra de Deus, ela não muda. E nós precisamos mudar para que nós possamos estar de acordo com esta palavra e alcançarmos nossos objetivos em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, possa nos ensinar cada vez mais a buscar a presença do Senhor. E o Senhor, Ele pode aumentar os nossos dias e as nossas vidas para que nós possamos chegar cada vez mais longe. E eu quero agradecer muito a Deus por esta oportunidade de poder ter vindo hoje, né? E quantas vezes o pastor Fernando nos ajudou, né, na Vila Guarani e outras igrejas mais, e que nós possamos orar muito pela vida dele. E não só em situações difíceis, mas muito de aconselhamento. Nós sentamos e conversamos. Que Deus possa trabalhar na sua vida, na vida da igreja, e que a igreja possa ter esse homem nos braços, abraçando, cuidando e fortalecendo nessa caminhada. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado por esta oportunidade e que nós possamos continuar crescendo juntos como igreja, não só a igreja aqui em Interlagos, mas como a nossa denominação em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Quero fazer uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade de podermos ter chegado aqui na Tua casa para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando, Pai, a vida desta igreja, fortalecendo, Pai, dando direcionamento, Pai, para esse novo ano que começa e que, Senhor, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Visita, Senhor, a vida do pastor Fernando, a vida da Vanderly, Senhor, a vida dos filhos, Pai, dos netos, a vida de todos aqueles que fazem parte da família desse pastor. Que o Senhor esteja, Pai, protegendo ele de todo mal, guiando ele, Senhor, nos teus santos caminhos a cada dia. E que, Senhor, tanto tem feito pela nossa denominação e pelas nossas igrejas. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e nós podemos, Pai, ouvir um pouco mais do Senhor. Nos dê crescimento, nos dê conhecimento do Senhor e nos dê, Senhor, uma vida onde nós podemos refletir a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalhe em nossas vidas, Pai, e venha nos abençoar. Tudo isso eu já peço e já agradeço. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Obrigado.